Em um vilarejo medieval mergulhado no medo, uma jovem curandeira chamada Líria encontra um cavaleiro ferido sob a luz da lua Cael, um homem amaldiçoado que carrega o segredo mais sombrio da aldeia. Enquanto o povo caça a fera que ronda as florestas, Líria descobre que o monstro e o homem são o mesmo e que o amor pode ser a única arma capaz de quebrar a maldição. Mas quando fé e paixão colidem, até a lua parece escolher um lado. A noite parecia respirar, o vento soprava pelos campos de trigo como se a própria terra estivesse inquieta, e o céu, antes calmo, brilhava em um tom prateado que fazia os galhos tremerem. A lua estava cheia, tão cheia, que parecia observar o vilarejo de Valmorra com olhos de vidro. Líria caminhava descalça pela encosta, a saia de linho suja de orvalho, o cesto de ervas apertado contra o peito. A cada passo, o som do sino distante ecoava da pequena capela, avisando que a meia-noite se aproximava. As janelas se fechavam uma a uma. Nenhuma risada, nenhuma fogueira. Apenas o sussurro do vento e o ranger de portas. Ela, porém, não tinha medo. Crescera ouvindo histórias de monstros e maldições, mas acreditava que todo mal tinha uma raiz e toda raiz podia ser curada. Parou perto do rio e mergulhou os dedos na água fria. O reflexo da lua tremia na superfície, parecendo sangue líquido. Céu estranho, noite pesada, murmurou. No alto da colina, o padre Anselmo observava o vilarejo em silêncio. Dizia-se que, quando o céu ficava branco demais, algo antigo despertava. E naquela semana, 3 cordeiros e um fazendeiro haviam desaparecido. De repente, um uivo atravessou o ar longo, profundo, carregado de dor. O som fez os corvos levantarem voo. Líria se virou, o coração acelerado. Olhou para a floresta. Lá, entre as sombras, uma figura se movia cambaleante, iluminada pelo clarão da lua. Por um instante, pensou ser um homem bêbado voltando tarde. Mas quando a figura caiu à beira do caminho, ela viu o sangue. Sem hesitar, correu até ele. O corpo de um cavaleiro jazia no chão, a armadura partida, o rosto pálido como mármore, a lua brilhou mais forte como se quisesse testemunhar, e Líria, ajoelhada ao lado do estranho, sentiu sem saber por que o destino acabara de começar a se mover. A respiração do cavaleiro era curta e irregular. Líria pressionou a mão sobre o ferimento no ombro dele e o calor do sangue atravessou o tecido de sua túnica. Chovia agora uma chuva fina, quase prateada, que caía em silêncio, como se até o céu tivesse medo de fazer barulho. Ela o arrastou com esforço até sua cabana, protegida por árvores antigas. A lareira, acesa às pressas, crepitava com cheiro de lenha úmida. Sob a luz trêmula das chamas, o rosto dele parecia o de um anjo quebrado, pálido, bonito, mas marcado por uma dor antiga. Aguente, só um pouco mais, murmurou, enxugando o suor da testa dele. Ao tocar a pele do cavaleiro, Líria sentiu algo estranho, uma vibração quente, quase viva, correndo sob a carne. O ferimento não sangrava como deveria. Parecia que o sangue se recusava a sair, preso por algo invisível. Quando ela aproximou a lamparina, viu algo brilhando junto à ferida, fragmentos metálicos, prateados. Bala de prata, pensou, e o estômago se revirou. O homem abriu os olhos. Eram cinzentos, profundos como o céu antes da tempestade. Onde estou? Na minha casa,
respondeu ela, tentando sorrir. Você foi atacado. Ele respirou fundo, fechou os olhos novamente. Devia ter me deixado morrer. Antes que ela pudesse responder, um trovão cortou o ar. O sino da vila tocou 3 vezes o sinal de alerta. Líria olhou para fora e viu luzes tremeluzindo na floresta. Tochas. O povo estava caçando. O cavaleiro se levantou com dificuldade, mas seus olhos agora tinham reflexos dourados. Eles não podem me ver, sussurrou, com voz rouca. A lua está alta. Líria estremeceu. Lá fora, o vento rugia, e entre o som da tempestade, um uivo distante se misturava ao trovão. A lua prateada refletia-se nas pupilas dele, e por um instante ela percebeu. Não havia encontrado apenas um homem ferido. Encontrara o próprio presságio da noite. O vento diminuiu, mas a noite não cedeu. Líria fechou as janelas, abafou a luz da lamparina e guiou o cavaleiro até o catre de palha. As tochas cruzavam a floresta como vagalumes furiosos. O sino, agora espaçado, marcava o medo da vila. Qual é o seu nome? Perguntou, sussurrando. Cael. Ele respirou fundo, contendo um tremor involuntário. Se me entregarem, alguém morre. Ela preparou emplastros com erva de São João e casca de salgueiro, molhou a gaze em infusão morna e pressionou o ombro dele. O metal prateado reluziu e Cael mordeu os dentes para não gritar. Ao longe, cães latiam. O padre Anselmo bradava ordens. Vigiem as portas. A fera ronda entre nós. Não sou o que eles pensam, disse Cael, encarando o teto. Fui cavaleiro da rainha Merwin. Jurei-lhe espada e silêncio. Quebrei os dois por amor, e ela quebrou minha alma. Líria conteve o fôlego. Amor, eu atraí por alguém livre. Uma mulher, como o vento, sincera e perigosa. A rainha chamou isso de crime. Fez do meu corpo um cárcere. Na lua, abrem-se as grades. A palavra crime ficou vibrando no ar como corda de alaúde. Líria sentiu o coração dividir-se entre compaixão e catecismo. Desde menina aprendera que o mundo era nítido, santo e pecador, luz e trevas. Mas ali, diante dela, o pecado tinha rosto humano e um olhar que pedia perdão. Se eu puder aliviar, disse, não quero piedade, quero memória. Se eu ferir alguém, você vai lembrar que lutei. Ela amarrou a atadura, firme. A chuva havia parado, restava o cheiro da terra, o vapor morno das ervas e um silêncio tão tenso que parecia rezar. Foi quando bateram a porta, 3 toques. Uma pausa, mais 2. A senha das vigílias. Líria segurou a respiração, os olhos em Cael. Ele apenas assentiu, aceitando a sombra que vinha. Então ela abriu. O frio entrou, e com ele, a suspeita. O padre Anselmo estava à porta. A chama da tocha tremia no ar úmido, lançando sombras que dançavam sobre o rosto de Líria. Há pegadas perto do rio, disse ele com a voz pesada. Você viu algo esta noite? Líria manteve o olhar baixo. O coração batia como tambor. Atrás dela, Cael permanecia imóvel, escondido sob o alçapão que levava ao porão. Só o vento e a chuva, padre. Nada mais. O velho hesitou. Seus olhos se estreitaram, farejando segredos. Por um instante pareceu ouvir o gotejar do sangue pingando debaixo das tábuas, mas era apenas água da roupa de Líria. Ele se afastou, abençoando-a com um gesto. Se vir o mal, reze e não o esconda.
Quando o som dos passos desapareceu, Líria desabou de joelhos. O medo e a culpa se misturavam como vinho escuro em sua alma. Cael surgiu das sombras, o rosto tenso. Não devia mentir por mim. Já menti. E voltaria a mentir, respondeu ela ofegante. Mas precisa ir. Amanhã o padre volta com mais homens. Cael segurou o braço dela. O toque era quente, quase febril. Não posso fugir de mim mesmo. E antes que ela insistisse, ele atravessou a porta e sumiu entre as árvores. A noite o engoliu. Líria tentou segui-lo, mas o vento trouxe o som que a fez parar. Um rugido, primeiro distante, depois próximo demais. Em meio ao relâmpago, algo se movia entre os troncos enorme, ágil, furioso. Um grito ecoou da mata. Tochas se apagaram. O cheiro de ferro encheu o ar. Líria correu, o manto preso na lama. Quando chegou à clareira, o trovão revelou o horror. Corpos espalhados, sangue nas folhas e entre eles o lobo. Mas quando ele se virou para ela, os olhos não eram de fera. Eram de homem os mesmos olhos cinzentos que ela curara horas antes. O vento cessou. O mundo parou e, sob a chuva, Líria entendeu. O monstro que todos temiam era o homem que ela já amava. O olhar dele, metade fera, metade homem, a paralisou. Líria não recuou. Mesmo com o sangue pingando das presas, ela viu tristeza no brilho cinzento dos olhos de Cael. O trovão iluminou o rosto da criatura, e por um instante ela jurou ver lágrimas misturadas à chuva. Cael sussurrou, estendendo a mão. O lobo se afastou, como se aquele nome o ferisse mais do que qualquer espada. Ele desapareceu entre as árvores, deixando rastros de fogo e respiração pesada. Líria ficou ali, tremendo, até o som do sino anunciar o amanhecer. De volta à vila, ela lavou as mãos até a pele arder. As vozes se erguiam nas ruas, falavam de mortes, pecado, justiça divina. O padre caminhava com o crucifixo erguido, abençoando as portas, e o medo se espalhava como fumaça. Líria trancou-se em casa, tentando apagar da mente a imagem da fera, mas o amor já havia fincado raízes. Enquanto preparava ungüentos, via o reflexo de Cael na lamparina, via o toque dele nas sombras. À noite, ele voltou. Machucado, o corpo humano coberto de cortes, eles viram, disse ele, ofegante. Mataram 2 caçadores e me seguiram. Líria limpou as feridas, lágrimas caindo junto à água. Você precisa fugir. Cael segurou-lhe o pulso. Fugir é negar o que sou. Só a lua decide quando posso respirar. Ela não respondeu, apenas se inclinou e o beijou. Um beijo que misturava medo, fé e desespero. Lá fora, o vento rugia como testemunha, e quando o sino da capela tocou de novo, as tochas já subiam pela colina. Líria abriu os olhos. Pela janela, viu a luz laranja se aproximando, o povo vinha, e desta vez, vinham por ela. As tochas pareciam estrelas descendo a colina, e o som dos passos do povo misturava-se ao das orações. Líria segurou a mão de Cael, o rosto pálido sob a luz da lamparina. Eles sabem. A voz dele soava mais humana que nunca, mas os olhos já buscavam a lua. Ela tentou esconder o medo. Ainda dá tempo. Pelo rio há um caminho antigo. Cael balançou a cabeça. Fugir é prolongar o inferno. Do lado de fora, o padre Anselmo gritava palavras que pareciam relâmpagos. A purificação vem pela chama. O cheiro de óleo queimado invadia o ar.
Líria respirou fundo. Então, eu vou com você. Cael sorriu, triste. Se ficar, talvez viva. Se vier, morre comigo. Ela respondeu com o olhar de quem já escolheu. Juntos, correram pela trilha da floresta. O vento trazia os ecos da multidão e o sino da capela, tocando sem descanso. O uivo dos cães rasgava o silêncio. Chegaram à velha torre da Ordem Lunar, coberta de era. Ali, Cael caiu de joelhos. A lua está chamando. O corpo dele começou a tremer, o som dos ossos mudando sob a pele. Líria tentou segurá-lo, mas o rugido que saiu dele foi metade dor, metade libertação. As nuvens se abriram. A lua surgiu inteira, implacável. A transformação se completou. O lobo ergueu a cabeça, uivando para o céu. O som era tão intenso que fez os vitrais da torre se quebrarem. O povo, ao longe, parou e o silêncio caiu sobre todos. Líria se aproximou devagar. Eu não vou fugir, Cael, mesmo que o mundo inteiro grite contra nós. A fera virou o rosto, os olhos cinzentos encontrando os dela, e pela primeira vez o monstro não atacou. O uivo cessou. O vento parou, mas ao longe o sino continuava tocando como se a própria lua estivesse pedindo perdão. O som do sino ainda vibrava quando Líria ergueu os olhos para o lobo diante dela. A lua derramava luz sobre a torre em ruínas e cada raio parecia pintar a fera de prata. O ar tremia. O silêncio antissagrado agora era o fio entre a vida e a morte. Ela deu um passo à frente. Cael, o nome saiu como uma prece. Eu sei que ainda é você. O lobo respirava com força, o peito subindo e descendo em ondas, e um gemido escapou, quase humano. Quando ela se aproximou mais, ele recuou, rosnando, mas sem ódio, como se lutasse contra algo dentro de si. A luz da lua refletia nos olhos dele, e Líria viu o homem preso ali, gritando em silêncio. O amor e a dor se misturavam em cada músculo tensionado. Lá fora, os aldeões chegaram com tochas. O padre Anselmo ergueu a cruz. Queimem o demônio! O fogo começou a subir. Líria se virou e gritou: não é o demônio, é um homem. Mas ninguém ouviu. O rugido do povo se confundia com o rugido da fera. Cael avançou não contra ela, mas contra as chamas. Partiu correntes, derrubou pedras, tentando abrir uma saída. O fogo lambia as paredes e a fumaça tornava o ar pesado. Líria correu até ele, ignorando o calor. Olhe para mim, Cael, gritou. A maldição não é sua, é do medo. Por um instante, o lobo parou. As chamas refletiam nos olhos dele e Líria viu um lampejo de humanidade. Ela encostou a testa na dele. Se o amor é pecado, que o céu queime comigo. Então o beijou. O clarão foi tão intenso que o fogo pareceu se apagar por um segundo. Quando a luz se dissipou, o lobo havia sumido. Nos braços de Líria jazia Cael o humano, fraco, sorrindo como quem enfim dorme. E ao redor deles, o vento sussurrava, como se a lua tivesse suspirado de alívio. O clarão da torre ainda ardia na memória quando a manhã nasceu cinzenta sobre Valmorra. As cinzas caíam do céu como neve, cobrindo o campo e as ruínas da antiga fortaleza. O vento soprava baixo, carregando um som distante, o eco do sino, agora rachado. Entre os escombros, Líria abriu os olhos. O corpo fraco, a pele fria, mas viva. Ao seu lado,
Cael respirava com dificuldade, o rosto sereno, humano. O fogo se apagara, a lua desaparecera. Ela tocou o rosto dele com delicadeza, como quem toca um milagre. Acabou, sussurrou. Cael abriu os olhos devagar, os lábios rachados. Ainda não. O medo deles continua e o medo nunca morre. Líria tentou sorrir, mas as lágrimas vieram antes. Então deixemos que o amor o enterre. Ajudou a se levantar. Juntos, caminharam até a colina onde o campo começava a renascer. O céu, agora limpo, parecia cansado. As nuvens se afastavam, revelando uma lua pálida, quase tímida. Cael se ajoelhou e o corpo dele fraquejou. Eu queria te dar o mundo e te dei apenas escuridão. Líria segurou a mão dele, pressionando contra o peito. E eu te dei luz. Sorriu, mesmo fraca. Isso é o bastante. Ele repousou a cabeça no colo dela. O tempo pareceu parar. Nenhum pássaro, nenhum vento, apenas o som da respiração que se apagava. Quando o sol enfim subiu, Cael já não respirava. Líria fechou os olhos dele, depois deitou o próprio corpo ao lado. O povo ao longe via apenas duas silhuetas imóveis sobre as cinzas. Naquele instante, o vento soprou forte e ergueu a poeira prateada, formando no ar um brilho leve, como se a lua, de algum modo, tivesse voltado para buscá-los. E assim, o silêncio não foi morte, foi promessa. O vento que levou as cinzas se acalmou e Valmorra amanheceu em silêncio. Nenhum sino tocou, nenhuma porta rangeu. Apenas o som distante do rio, correndo manso, lembrava que o tempo ainda existia. Dias depois, os aldeões subiram a colina. Lá encontraram dois corpos lado a lado, envoltos por flores silvestres que ninguém plantara. Sobre eles repousava uma escama prateada lisa, leve e quente, como se tivesse vindo do próprio luar. O padre Anselmo ajoelhou-se e chorou. Pela primeira vez, não rezou por perdão, mas por compreensão. Que a fé queima, mas o amor cura, murmurou. O povo construiu ali uma pequena capela, feita das pedras da torre caída. No vitral, um artesão desenhou uma mulher de olhos fechados sob a lua, com um lobo deitado a seus pés. Chamaram-na a Dama e a Lua. Os anos passaram. Valmorra floresceu novamente. Crianças brincavam à beira do rio e ninguém mais temia a noite. Mas quando a lua cheia subia sobre o campo, o vento voltava a cantar. Diziam que à meia-noite, quem escutasse com o coração aberto, podia ouvir uma harpa tocando e logo em seguida um uivo triste, longo e belo, como se o amor ainda vivesse entre as estrelas. E quando a luz da lua refletia no rio, muitos juravam ver duas sombras caminhando juntas. Uma mulher de cabelos soltos e um homem de olhos cinzentos, seguindo lado a lado pelo horizonte. Talvez fosse lenda, talvez fosse lembrança, mas em Valmorra ninguém duvidava mais do impossível, porque naquela terra, aprendida com o fogo e com o amor, todos sabiam que até a escuridão se ajoelha diante da luz que vem da lua,